Gente, hoje nós estamos presenciando mais um marco histórico para o cinema mundial e não estou falando de um filme de super-herói aqui, tá? Eu tô falando de um outro herói, um outro herói de Hollywood, vamos dizer assim, Christopher Nolan. Gente, fazer uma adaptação de uma das literaturas mais antigas e contadas do Ocidente é um desafio independente de quem você seja. O texto ele precisa ser adaptado para o nosso tempo, né? Os conflitos talvez não façam tão sentido assim. A gente precisa ter a identificação. Os plot twists podem ser considerados um pouco clichês ou fantasiosos demais e acabar distanciando, né, ainda mais o público. Mas como se não bastasse esse desafio todo de roteiro, Nolan traça objetivos, vamos dizer assim, impossíveis. E sendo assim, ele precisa torná-los possíveis. Realmente, o roteiro em si, ele não inova tanto e sai daquela clássica forma da jornada do herói. Vamos lá, para situar vocês. A Odisseia conta a história de Odisseu, um dos líderes daquela armadilha e queda de Troia, tendo como recorte principal o seu duro retorno para casa. Acabou Troia, ele vai voltar para sua casa, onde lá, paralelamente a esse seu retorno, a sua esposa o aguarda e enrolava seus pretendentes a tomar o lugar do marido. A odisseia desse retorno, ela demora mais ou menos ali anos, mais de 20 anos. Vivemos nos cinemas, na telona, durante quase 3 horas de longa-metragem. Bom, então, pelo visto, esse daqui vai ser um dos meus maiores vídeos e mesmo assim eu não vou conseguir falar tudo, tá? Então vamos com calma, não fiquem me cobrando isso e aquilo, eu vou tentar ser sucinto. Mesmo assim, se acomode, pegue uma pipoca, pois eu vou falar aqui curiosidades, a gente vai fazer uma boa análise do filme, a gente vai falar das perspectivas para o futuro e no fim eu ainda vou trazer uma dica para os fãs de cinema, Nolan e IMAX. Sim, vamos falar de IMAX nesse vídeo. Para início de conversa, eu acho muito legal a gente enaltecer a credibilidade, orçamento também e a capacidade de Nolan de conseguir reunir aquela nata de Hollywood. Eu gosto muito dessa expressão quando a gente vê um elenco e fica é a nata de Hollywood para compor esse produto, né? A gente tem aqui nomes como Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Travis Scott, Zendaya, Charlize Theron, Ellie Page, Robert Pattinson, Lupita e assim vai. Tem muita gente que eu vou ficar devendo comentar, tá bom? Senão eu vou ficar aqui horas e horas. Mas o mais legal é que todos estão ali com um propósito e com um tempo ideal de tela. Sem aqueles filmes que ficam forçando o marketing, ficar cansando o personagem com cenas à toa só pra aparecer e apelar, sabe? Esse respeito à história, principalmente ao original, né? É o ideal, né? E respeita também não só a história, mas o espectador também, nós, o público. E, como já aconteceu em outros filmes e que estão fazendo muito, é que essa direção toda conseguiu reunir esses nomes que atingem diversas gerações. Isso também é marketing, tá, gente? Você fazer essa composição de elenco e pegar uma galera da geração Z, da geração Millennium, da geração Baby Boom, mas ao mesmo tempo, como eu falei aqui, sem apelar, né, pro fanservice, né? Aquele serviço pro fã só pra entregar. E aí a performance, o resultado é uma performance genuína, pura e traz o melhor de cada ator, de cada atriz para ser dedicado para aquele micro, pro específico. Resultado final, personagens fáceis de se lembrar, sem aquelas caricaturas, são verossímeis para aquele universo criado e com conflitos muito nítidos, então não fica uma coisa louca, por mais que os filmes de Nolan sejam uma coisa louca. É esse conjunto de elenco, plot de simples compreensão, essa coerência toda, né, é o combo principal para que o público embarque assim, sem pestanejar e sem se perder durante o filme. Já seria suficiente para uma produção comum, mas a gente está falando de um melodrama grego, com uma narrativa fabulosa, épica e cultural. Mas
uma pitada pro caldeirão desses temperos como exigência de seres, cenários e acontecimentos, ações nada comuns, né? Não só uma guerra como a gente está acostumado de ver. Então, se não é comum, a gente precisa criar. E aí que entra a magia do cinema. Porém, o nosso diretor Nolan, ele evita ao máximo a trabalhar com efeitos digitais, virtuais, o CGI, né, o CGI, o 3D, que é tudo feito por computador. Ele aposta muito mais nos efeitos especiais, né, que são efeitos práticos, feitos no set. Nolan já usou inúmeras produções e grandes construções físicas em Odisseia, se repete também. Ele prioriza usar animatrônicos, próteses, que seja algo assim real. Ele procura locações reais, cenários reais. Isso traz textura. Em vez de ficar dependendo de uma tela verde e computação gráfica. Os monstros, sim, eles ganham uma forma física no set, como se fosse uma marionete gigante, um fantoche, para os atores contracenarem o mais próximo possível da verdade do roteiro. Temos também o grande cavalo de Troia, sim, ele estava lá, real, tá? Ele foi puxado, a batalha dos gigantes que tem no filme também foi real. Eles usaram dublês de estatura grande e dublês de estatura pequena. Os golfinhos pulando no mar são golfinhos reais, não foi combinado com os animais não, tá? Foi assim, sorte do destino. E as locações, como eu falei, não foi numa tela verde ou nem um painel de LED, né? Eles foram realmente lá para Marrocos, Grécia, Islândia, Itália, Escócia, gravaram tudo ali pra cima na Europa. E isso eu gosto muito, mais uma vez, a palavrinha textura, gente. Traz textura real pro filme. Claro, ai Guilherme, não houve computação gráfica? Claro que teve computação gráfica, meu filho. Teve sim, não vou dizer que não. Sempre tem uma computação gráfica ali para ajustes pontuais. Vai apagar um cabo, vai apagar equipamento, vai refinar o surreal, porque a gente sabe que não existe o ciclope na vida real, né? Vai refinar até a água, mas é uma questão de colorização. Mas Nolan garante um orçamento pro prático, sabe? Seja explodir um caminhão, seja uma bomba atômica, seja uma grande jornada grega. E ainda assim sai mais barato do que se fosse botar tudo pro digital, tá, gente? E o resultado é muito mais bonito, vamos combinar. Sabe que resultado é lindo? E real também? É quando você comenta aqui. Comenta esse vídeo aqui. Você conseguiu o seu ingresso? Porque tá uma disputa, tá uma odisseia conseguir ingresso pra esse filme, né? O que você achou? Comenta aqui. A gente não acabou o filme não, tá? Só tô passando um recado só pra você não esquecer. Aí você debate com a gente. Curta o vídeo. Inscreva-se pra gente continuar debatendo sobre temas de cinema. E não se esqueça, claro, de assinar a sineta, de acionar o sininho para não ficar de fora de nada. E, claro, compartilhe com aquela pessoa que adora cinema, tá? Vamos voltar a desenrolar essa película. Com um orçamento estimado ali de 250 milhões de dólares, o longa já recuperou o custo em apenas 3 dias. Tá? A bilheteria já ultrapassou recentemente a marca de $1 bilhão mundialmente. Esses números mostram o regresso do público para os cinemas, a valorização da experiência, principalmente pelo fator IMAX. É um grande diferencial você assistir um filme feito com IMAX, para IMAX, na sala IMAX, né? Eu digo, gente, esse filme ele é histórico não só por ser um bom filme, mas assim como Oppenheimer, que houve lá em 2023, ele trouxe uma evolução tecnológica. Quando a gente fala de IMAX, né? Você não sabe o que significa IMAX? Tá, vamos lá. Não é uma projeção ou até mesmo uma captação de imagem qualquer. A IMAX, ela significa Image Maximus. É o máximo de imagem. Ela tem o objetivo de trazer uma qualidade de imagem muito melhor e som também, tá? Quando é questão de projeção de som, mixagem de som. Quando o filme ele é gravado em IMAX,
Eu vou começar a mostrar algumas imagens aqui para vocês de bastidores, né? Ele atinge o mais alto nível de captação, sendo por um filme analógico. Sim, gente, o rolo do filme, ele tem 65 milímetros, tá? O filme de 65 milímetros e garante uma resolução de 12K, projetando em 18K. Assim, é capturado até 40% mais área do que a imagem em comparação aos formatos convencionais, gente. Aí a gente amplia o campo de visão, o nível dos detalhes da cena. E sim, gente, faz diferença. Não vem aqui ficar de, ai, não tem diferença nenhuma, eu vou ver no meu celular o filme. Parou. Vem em sala IMAX. Tanto com a imagem quanto com o som amplificados. E editar esse material, gente, também não é fácil. Você imagina, você manusear literalmente 18 quilômetros de rolo de filme, com mais de 300 quilos. É um trabalho manual, tá? Então você tem que selecionar, cortar, detalhe, tá? Eles calculam até o milímetro que você se perde quando você corta um filme. Então, eles calcularam tudo isso, até o passado estilete do filme. Por isso que eu tô falando desde o começo que é um filme histórico, porque o Nolan, ele proporcionou um artefato físico para nossa indústria, sabe? Algo que devia estar em museu, é uma obra de arte manual, ele é um artesanato também. E falando em edição, esse processo ele também tem que ser coerente com o roteiro. Porque, gente, não adianta, um filme ele pode se explodir na pós-produção e perder totalmente o sentido. E ainda seguir, nesse caso, a brincadeira temporal de Nolan, de uma forma bem mastigada nesse caso, porque Nolan gosta de brincar com ir e vir no tempo, flashbacks, flashwords, elipses, uma narrativa totalmente fragmentada. O ir e vir, é como se você estivesse vendo uma série. E algumas obras se torna bem confuso, eu confesso. Mas aqui parece que a montagem fazia questão de deixar claro onde a gente estava e quando nós estávamos. Isso foi muito bacana. Um outro desafio do diretor é que para poder trabalhar com a impecável IMAX, ele e a sua equipe precisavam lidar com algumas consequências. Como é que eu posso dizer? Tamanho, peso e barulho. É um equipamento muito grande, gente. É uma câmera nada convencional, é um trambolhão a câmera. Ela é muito difícil de manusear, ela tem umas bobinas lá dentro que elas são, assim, escandalosas. Imagina, gente, uma cena de diálogo íntimo entre duas pessoas e tal. Vou botar um vídeo aqui com o barulho da IMAX. Então, para esse barulho, eles conseguiram desenvolver também uma caixa acústica, né? Tipo um isolador. Eles apelidaram de blimp, né? E eles conseguiram gerar um som quase zero ali, então ficou muito mais controlável. Em relação ao tamanho, deu uma piorada, tá? Para fazer os closes, os planos bem pertinho ali da pessoa, ficou ainda um trambolhão. E para não ficar desconfortável ali para um ator e tal, eles elaboraram um espelho anexo a essa câmera para que a atuação ficasse mais olho no olho, né? E o ator que estava atrás da câmera conseguia ver, se espelhar para o ator que estava na frente da câmera e ficasse ali uma coisa mais real, de referência. Aí, assim, muitas cenas não foram dubladas. O que acontecia? O famoso ADR, né? Eles redublavam tudo em estúdio por causa do barulho da câmera e a gente ouve mais o som nítido, a respiração, o grito, enfim. Inclusive, falando do grito do Ciclope, estão falando por aí, eu não tenho essa informação 100% real, mas estão falando que o grito do Ciclope foi mais alto já ouvido no cinema. E aí é um boato burburinho. Alguém consegue me confirmar aqui nos comentários se isso é real ou é fake news? Porque realmente a sala tremeu quando eu assisti essa cena. Eu não duvidaria, né? Porque a mixagem desse filme a mixagem de som é fenomenal. As músicas são envolventes, o silêncio é catártico, as ondas, a civilização preenchendo a sala. É muito gostoso de se ouvir. E a plateia fica muda, graças a Deus. Uma coisa que eu sempre falo aqui da educação no cinema, né? Bom, voltando a falar de IMAX. Se você quer saber mais sobre essa história toda de IMAX, se você for curioso com essa tecnologia e como Nolan fez parte dessa história e a evolução da IMAX, eu recomendo o livro, até aqui, O Poder Esmagador do Cinema.
Christopher Nolan e a tecnologia IMAX. Ele foi escrito pelo meu amigo Pablo Savala. E aqui ele conta de uma forma muito didática a evolução do cinema, focando na fotografia e principalmente a IMAX, como Christopher Nolan se apropriou da tecnologia. E é um livro que tem muita imagem, tem QR Code, tem imagens. Eu não vou dar muito spoiler aqui pra vocês, mas, gente, você não precisa estar estudando cinema, tá? Pra ler esse livro, não. Se você é leigo de cinema e quer aprender sobre a fotografia, sobre a tecnologia do cinema e a evolução, cara, esse livro aqui é muito bom. Pablo, ó, publi de graça pra você, tá? E por fim, estava eu aqui na sala IMAX, no Rio de Janeiro, com lágrimas nos olhos, com a garganta fechada. E sim, a catarse tomou conta de mim, né? Além disso, eu estava orgulhoso de estar presenciando inúmeras pessoas procurando por um filme bom, orgulhoso de presenciar a história do cinema, orgulhoso de ser impactado com tamanha qualidade, as pessoas aplaudindo no final do filme. E se eu sentir aquilo, imagina para quem fez parte dessa produção, né? Então parabéns para a equipe, para toda essa produção que definitivamente eu gostaria de ter participado. No final, a Odisseia fala sobre persistência, objetivos, estratégias e batalhas que não prevemos. Pode ser um texto mais velho que Cristo, mas nos motiva tanto como uma escritura considerada sagrada. Você aí pode ser Odisseu ou Penélope, pode ser físico ou mental, mas é necessário se manter firme para cumprir as suas promessas. Essa crítica foi escrita no dia 8 de agosto de 2026, às 6h15 da tarde, por mim, Gui. Ó,